Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu podcast sobre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Já ouviu falar sobre o livro Uma Visão dos Hebreus? De Ethan Smith? A gente vai falar sobre esse livro hoje, e para quem pulou o episódio anterior, vai ouvir lá, porque, cara, eu acho que é o episódio mais interessante que, pelo menos, eu achei até então. A gente falou sobre as alegações dos críticos dos erros do Livro de Mormon, alterações do Livro de Mormon, peso das placas, mas esse estudo levantado pelo Roberts, que a gente citou no episódio passado, foi muito interessante. Esse livro aqui que a gente vai comentar hoje faz parte dos estudos dele. Como vocês já sabem, a gente vai começar com a crítica e depois vamos ver o que a igreja diz a respeito. Então esse livro, ele foi escrito por um reverendo chamado Ethan Smith, e basicamente ele é uma ficção, tá? Não é um livro histórico. Ele foi publicado na mesma cidade pequena onde Oliver Cowdery vivia. E para informação de vocês, Oliver Cowdery era primo de Joseph Smith, era parente dele ali. E foi assistente na produção do Livro de Mormon. O Roberts, que a gente estudou no episódio passado, ele fez um levantamento de mais ou menos 100 páginas sobre esse livro do Ethan Smith e o Livro de Mormon. E ele comentou que esse livro ele tem a mesma base, como se fosse o mesmo esqueleto, a estrutura dos dois livros são a mesma, indicando que Joseph Smith poderia ter plagiado. Se Joseph estivesse criando o Livro de Mormon, ele poderia ter copiado algumas partes desse livro aí. E lembrando, pessoal, que o Roberts era o presidente do Quórum dos 70, ele não tinha nenhum motivo para ser um anti-mormon e atacar a igreja. Ele realmente era um membro fiel da igreja, mas ao mesmo tempo também ele era um estudioso e ele gostava de defender a verdade. Ele chegou em alguns pontos interessantes e apresentou para a igreja. Vamos dar uma olhadinha o que aquele blog Investigações Sud diz a respeito disso. Eles comentam uma frase de Orson Pratt que diz assim: o Livro de Mormon deve ser verdadeiro ou falso. Se verdadeiro, é uma mensagem das mais importantes enviadas por Deus. E se for falso, é a imposição mais enganosa, audaz e mais mentirosa que já existiu no mundo, calculada para enganar e arruinar milhões. A natureza do Livro de Mormon é tal que, se for verdadeira, ninguém pode ser salvo se rejeitá-lo. Se for falso, ninguém pode salvá-lo ou aceitá-lo. E se após um rígido exame for descoberto ser uma imposição, deve ser publicado em todo o mundo como tal. As evidências e argumentos nos quais as imposições foram detectadas devem ser claramente e logicamente anunciadas. Aqueles que foram sinceramente, ainda que infelizmente enganados, devem perceber a natureza do engano e clamarem isso, e aqueles que continuarem publicando esse engano devem ser expostos e silenciados por argumentos fortes e poderosos, por evidências trazidas das Escrituras e da razão. Então foi escrito por Orson Pratt no seu trabalho A Divina Autenticidade do Livro de Mormon, escrito em Liverpool em 1851. Então, basicamente, o que eu consigo ver aqui é que o blog usa essa frase de Orson Pratt para defender o seu trabalho. Então, eles estão levantando informações sobre o Livro de Mormon, dizendo que o livro é falso, e que Orson Pratt falou isso, que se o livro for falso, você tem que levantar essas informações e expor a mentira. Outra coisa curiosa que o blog levanta é que a mãe de Joseph Smith, ela já estava ciente das histórias que o livro tinha, mesmo antes de Joseph receber as placas de ouro. O que ela fala lá na bibliografia de Lucy Smith, na página 85? Durante nossas conversas à tarde, Joseph ocasionalmente nos dava algumas descrições das mais incríveis que se possa imaginar.
Ele descrevia os habitantes antigos deste continente, suas roupas, a forma de viajarem, os animais que cavalgavam, suas cidades, seus prédios, com todas as suas particularidades, suas formas de combate com seus inimigos e também suas adorações religiosas. Ele fazia isso de uma maneira tão fácil, parecendo que ele tinha passado toda a sua vida entre eles. Então aqui está alegando que Joseph dava essas informações antes de receber as placas. Interessante. Está dizendo aqui que ele contava essas histórias antes de seu irmão Alvin morrer, que foi em novembro de 1823. Ele só ia receber as placas de ouro lá em setembro de 1827. Então, de onde que veio toda essa informação assim tão específica? E naquelas visitas de Moroni no quarto de Joseph, não tem nenhum relato que indique assim, que Moroni detalhando informações das placas. Eram mais informações mais sucintas, não tinha esses detalhes não. Então o que eles alegam é que, será que isso aí não estava já na mente de Joseph, enquanto ele estava planejando as histórias do livro de Mormon? Eles levantam uma informação também de um monte indígena que se situava no oeste da cidade de Nova York e que uma fonte constante de especulação era esse monte. Por quê? Porque Joseph cresceu ali e tinha uma lenda, né, uma história desse monte de que tinha sido, né, o palco de uma luta terrível entre os antigos habitantes das Américas, e era um cemitério de nações inteiras. A gente está falando do Monte Cumorah, né? Em 1821, então, bem antes do livro de Mormon, um jornal de Palmyra afirmou que escavaram ali e encontraram algumas placas de latão junto com alguns esqueletos e fragmentos de cerâmica. Interessantíssima essa história. 1821, antes da história do livro de Mormon, antes dele receber as placas de ouro e tudo. Então, isso foi coletado pelo blog no livro No Man Knows My History, Nenhum Homem Conhece Minha História, página 35 e 36, escrito por Fawn Browdy. Eu fiquei curioso e fui pesquisar. Então eu baixei o PDF desse livro e encontrei, realmente está lá. E pessoal, isso aqui é assim, é ao vivo, entendeu? Eu vou lendo, eu vou pesquisando e eu vou passando. Eu tô passando para vocês a estrutura do meu podcast, é assim, é o desenvolvimento do estudo sendo apresentado aí ao vivo para vocês. De onde que esse livro tirou essa informação desse desenterro das placas lá no monte? Foi Peter Ingersoll, que falou ali no jornal Western Farmer em Palmyra em setembro de 1821. Então é muito interessante, porque vamos, né, tentar pensar como um crítico da igreja. Se a gente considerasse que Joseph inventou o livro de Mormon, cara, toda essa história acontecendo antes do livro de Mormon, de gente desenterrando placas ali no monte, toda essa história de indígenas, cara, seria uma fonte muito rica de informações para Joseph inventar uma história. Então, assim, sim, faz sentido, né? Quando essas pessoas criticam a igreja, eles não vêm simplesmente do nada. Eles têm algumas informações, alguns argumentos que a gente tem que levar em consideração. Como, por exemplo, essa teoria dos nativos americanos serem descendentes dos hebreus não foi falado só no livro de Mormon. Como eles comentam aqui, nos Estados Unidos era uma crença bem popular na época de Joseph Smith, né? Defendidas por William Penn, Roger Williams, Cotton Mather, Jonathan Edwards, e eles já tinham exposto essa teoria antes do livro de Mormon. E eu tava pensando se Joseph tinha consciência, porque Joseph morava no mato. Será que ele tinha consciência dessas informações? Essas informações chegavam a ele? E já foi respondido pelo blog aqui, porque eles levantaram uma informação ainda daquele livro, né, No Man Knows My History, agora na página 45, que cita que o pai de Joseph assinava o jornal Wayne Sentinel. Então ele recebia esse jornal em casa, tanto que o que está escrito ali é que o pai dele estava na lista negra dos devedores ali da vendinha, porque ele devia $5,60 já na época de agosto de 1826, logo antes das placas de ouro. E
como eu falei, né, essas informações sobre os indígenas, esse paralelo com os hebraicos, estava sempre sendo registrado nos jornais, né? E até um rabino judeu chamado M.M. Noah, em outubro de 1825, tinha sido publicado um estudo dele sobre isso nesse jornal. Para vocês saberem, $5,60 é muita coisa na época, tá? Cada centavo valia muito mais do que hoje em dia. Agora, quem que foi esse Ethan Smith? É parente de Joseph Smith? Não tem nada a ver com ele, tá? É o mesmo sobrenome. Esse sobrenome é tipo como se fosse um Ferreira aqui no Brasil, tá? Tem muita gente com Ferreira e não quer dizer necessariamente que sejam parentes, pelo menos próximos, né? Esse Ethan Smith, ele foi um ministro da igreja congregacional em Pulteney, em Vermont. Ele foi ministro nessa igreja entre 1821 e 1826. Quando ele escreveu esse livro Visão dos Hebreus. Em inglês é View of the Hebrews. Esse livro ele foi primeiramente publicado em 1823, né? E, por exemplo, o livro de Mormon foi terminado ali em 1829, publicado em 1830. Então foi um bom tempo depois desse livro Visão dos Hebreus aí. E o interessante, levantado aqui pelo blog, é que Oliver Cowdery, que foi um dos escribas do livro de Mormon e parente de Joseph, ele viveu em Pulteney por 20 anos da vida dele, 22 anos, até 1825. E a madrasta de Oliver Cowdery e 3 das irmãs dele eram membros dessa congregação de Ethan Smith. Então, assim, tem uma conexão muito forte antes do livro de Mormon surgir com esse livro aí. Embora o blog deixe claro que não tem nenhuma evidência direta que prove, né, a relação entre Joseph Smith e o Visão dos Hebreus. Tinha um outro livro mais historiológico que falava sobre essa origem hebraica dos nativos americanos e que citava muitas partes do livro de Ethan Smith. Esse livro se chama The Wonders of the Nature and Providence Displayed. Ele estava na biblioteca local de Manchester, tá? Não era Manchester aqui da Inglaterra, é Manchester lá perto da casa de Joseph Smith. Ficava a 5 milhas, mais ou menos 7 quilômetros? 7, 8 quilômetros da casa de Joseph Smith. E o que os arquivos dessa biblioteca mostram é que esse livro foi muito consultado, né, durante os anos de 1826 e 1828. Então, fica aí. Uma biblioteca próximo da casa de Joseph Smith. Esse livro foi bastante consultado nessa época, então assim, né, não quer dizer necessariamente que foi Joseph Smith indo lá consultar esse livro, mas, né, fica aí no ar. Por exemplo, o que eu penso aqui é que, né, se essa informação dos indígenas era um assunto tão, né, batido na época, muita gente, por exemplo, podia estar consultando essas informações, né? Mas, enfim. Vamos ver uma partezinha aqui desse livro Visão dos Hebreus, página 184, ele diz assim: Israel trouxe a este novo continente um grau de civilização considerável, e a melhor parte é que eles trabalharam muito para mantê-lo, mas outros começaram a caçar e consequentemente caíram em um estado selvagem. Aquelas hordas de bárbaros invadiram as cidades mais civilizadas e, consequentemente, aniquilaram a maior parte delas, e tudo nessas regiões do Nordeste. Outra parte interessante do livro Visão dos Hebreus, lá na página 223, fala assim: não tinham mais o livro que eles antes tinham preservado por um longo tempo, mas, tendo perdido o conhecimento de lê-lo, eles concluíram que ele, né, o livro, não seria mais para o seu uso, então o enterraram com um chefe indígena. Aí é uma história muito linkada com aquela descoberta, né, de escritos antigos com um esqueleto, e também, né, bem relacionada com a descoberta do próprio livro de Mormon, né? Placas antigas com registros importantes enterrados. Ozzy, mas será que o Joseph sabia dessa lenda? Então, no Times and Seasons, que é, né, uma publicação da igreja de época, né, publicado lá em Illinois, volume 3, em 1842, Joseph Smith comenta sobre essa lenda lá. Joseph citou essa informação lá no jornal para comprovar mais uma evidência para o livro de Mormon.
O que ficaria mais ou menos como uma faca de dois gumes, né? Ele pode, né, confirmar a veracidade do livro de Mórmon, mas também pode confirmar a informação de que ele copiou essa história, já que essa história veio antes do livro de Mórmon. Então, né, enfim. Aí tem uma lista ali das informações e similaridades entre os dois livros, o livro de Mórmon e o livro Visão dos Hebreus, que o estudioso, o historiador Roberts levantou. Então, assim, eu pego as informações na internet, tá? Então a internet tem muita informação, mas é aquilo, a gente tem que correr atrás não só, né, do Diz que me diz, dos documentos originais, da onde um livro retirou a sua informação até chegar em uma fonte. Não que né, as fontes sejam 100% confiáveis, mas né, é o que a gente tem para conseguir fazer a nossa análise. Então, assim, quanto menos rasa for a nossa análise, é melhor para chegar a uma conclusão mais próxima da verdade. E eu considero muito o que o Roberts fez de estudo, porque ele era um Mormon, não só um Mormon, mas presidente dos 70, fiel à igreja, mas ao mesmo tempo ele era um historiador e ele defendia a verdade. Então ele chegou em alguns conflitos que ele levantou. Então, assim, cara, alguém que é um historiador que correu atrás das informações 100 anos atrás, ou seja, ele estava muito mais próximo da fonte do que eu estou hoje, eu vou levar em consideração. Porque a princípio ele não tinha nenhum motivo para atacar a igreja. O cara é, né, da liderança da igreja, por que ele vai querer atacar? A única explicação para isso é a informação que ele coletou ser tão conflitante, né, com a verdade da igreja, que ele teve que levantar isso por ele defender a verdade. Então, vamos lá. O que ele comparou? Os dois livros comentam, né, da origem dos israelitas, né, serem os antepassados dos índios americanos. Os dois livros também falam da destruição de Jerusalém e a dispersão de Israel. Os dois livros falam o que mais? A futura restauração das 10 tribos. Os dois livros enfatizam as profecias de Isaías, incluindo alguns capítulos completos. Os livros fazem um apelo também aos gentios do Novo Mundo, né, os habitantes dos Estados Unidos, ali, por exemplo, a ensinarem o Evangelho nas Américas, né, para que os indígenas possam receber, né, o Evangelho. Os dois livros citam também, né, que esse povoamento do Novo Mundo se ocorreu, né, pela migração de pessoas do Velho Mundo. Tem uma frase que os dois livros citam, né, que é: quando os jareditas chegaram, eles falaram, chegaram naquela região onde nunca houve nenhum homem. E no livro Visão dos Hebreus, quando eles chegam, né, nas Américas, fala naquela região onde nunca houve nenhum homem. Então os dois têm uma mesma frase ali. Os dois também citam, né, que essa colônia chegou num vale que tinha um grande rio, daí as pessoas viajaram para o norte e encontraram mares e águas nesse percurso, e o motivo dessa jornada era religioso, né? E no livro de Mórmon, no caso, diz que Éter estava muito interessado em registrar o que aconteceu, né? E a mesma coisa acontece no livro Visão dos Hebreus. Os dois livros bem comentam sobre a divisão dessa civilização, né, entre dois povos e eles tendo guerras grandiosas entre eles. E, enfim, tem mais 2 páginas aqui sobre comparações entre os dois livros, não vou estar citando todas elas. Agora sim, para eu poder fazer uma análise bem certinha sobre esse assunto, eu teria que ler esse livro Visão dos Hebreus. Eu sei que ele está disponível na internet em PDF, não para baixar, mas para consulta, e só em inglês também, mas eu só veria a necessidade assim, de eu estar lendo se eu visse que tem informações conflitantes. Os críticos dizem uma coisa e a igreja diz outra, e assim, tranquilamente eu conseguiria tirar essa dúvida lendo o livro, aí eu leria o livro. Mas é isso, né? Eu não posso consumir todo o conteúdo de estudo, porque senão esses meus podcasts vão levar tipo 6 meses para produzir cada episódio. E ao final de todo esse estudo que o Roberts fez, e a comparação entre os dois livros, ele fala assim, o Roberts: esses numerosos e importantes pontos de semelhança e essa sugestão do contato, né, de Joseph com esse livro podem ser meras coincidências? E, né, o blog termina com essa pergunta do Roberts:
Eu gosto bastante de ler os comentários, às vezes tem informações interessantes no comentário, né? Tipo, é o desenvolvimento. Quando a gente lê um conteúdo desse, a gente fica com algumas informações e algumas pessoas expressam essas informações, esses questionamentos, né, na barra de comentários. Óbvio, tem muito comentário ali, tipo, por que você persegue a igreja? O que a igreja fez? Que satisfação que vai te trazer isso? Enfim, né, alguns comentários que não traz informação, né, mas questionamentos. Né? Questionamentos são válidos, mas, né, às vezes são rasos demais. Por exemplo, ela falou, não, é do mesmo jeito que você prega o evangelho aí na missão, né, aos teus parentes, seus amigos, e eu prego o que eu acredito, né? Você acredita que o teu é verdade, eu acredito que o meu é verdade, né? E sim, faz sentido, dá pra gente entender isso aí. Teve comentário ali falando, né, pra essa investigadora, falando, olha, né, esse trabalho que você está fazendo aí, ó, saiba que você está indo pro mundo telestial. Lembra essas palavras? Telestial. Mandou a menina pro inferno. Ó, falou ali, você está sendo um instrumento nas mãos do inimigo para tentar desencaminhar os eleitos de Deus da verdade. Eu acho assim, né, levantou a informação sem manipulação, sem mentira, é válido, né, para análise. Né, mantendo essa argumentação aí com respeito, pra mim tá ok. Agora teve um comentário ali que, olha, tirar o chapéu, porque esse comentário foi bem construído. Vou até ter que ler ele aqui pra vocês. Um tal de Araken comentou assim, olha, eu quero acreditar que suas intenções ao publicar tal material sejam as melhores possíveis, né, embora não sei se seja possível dizer isso de alguém que semelha a descrença e a dúvida. O fato dos dois livros terem alguma conexão não desacredita qualquer informação trazida à luz pela publicação do Livro de Mórmon. Pelo contrário, acredito que elas colaboram para, né, a veracidade do Livro de Mórmon. Assim como os sumérios trazerem inúmeras histórias semelhantes à da Bíblia, não significarem que a Bíblia seja um plágio, né, ou uma falsidade. Creio que a discussão aqui é a coerência ou não de uma vida religiosa, de acreditarmos em Cristo, né, como o verdadeiro salvador da humanidade. Vou dar um corte aqui no comentário, porque ele é meio longo. Eu não acho que, né, o que está em jogo aqui nessa postagem seja sobre Cristo, ou ele ser ou não o salvador do mundo. O que está em jogo aqui é a comparação entre os dois livros e se Joseph copiou ou não daquele outro livro que foi publicado antes, né? E todos esses eventos que fazem, né, a gente pensar sobre se Joseph teve contato com esse livro e se ele coletou essas informações para criar o Livro de Mórmon. Eu não acho que tem nenhum ataque a Cristo ou ao fato dele ser o salvador da humanidade. Essa questão dos sumérios é interessante, eu gosto bastante de história, eu sei, né, os sumérios são, né, uma civilização bem antiga, né, alguns registros que a gente tem, e sim, eu já ouvi essas histórias que são semelhantes à da Bíblia, e teoricamente, né, tipo, você não vai dizer que a Bíblia é um plágio dessas histórias, mas, né, às vezes essas histórias podem colaborar para uma confirmação da Bíblia. A gente sabe que os registros antigamente não era feito assim, né? Tipo, eu escutei a história, eu vou escrever. Não. Muita informação estava na cabeça das pessoas e quem registrou é o que a gente está tendo hoje para consulta. Mas, né, o Livro de Mórmon é um livro bem mais recente. Se for comparar com a Bíblia, falar de Velho Testamento, nossa, né, são milhares de anos de diferença. E a gente tem mais informações disponíveis para serem analisadas hoje em dia. E o que está sendo analisado esse livro Visão dos Hebreus conta uma história muito parecida com o do Livro de Mórmon. Muitos detalhes, né, do esqueleto dessa história está nos dois livros, mas, né, o mais importante é que o livro Visão dos Hebreus foi publicado coincidentemente, né, numa cidade ali próxima a eles, anos antes do Livro de Mórmon, e essas informações estavam circulando, inclusive informações, né, de placas enterradas. Então, assim, né, essas informações estão sendo consideradas nesse estudo. Vamos continuar ali no comentário do Araken. Não podemos e não devemos caminhar no campo das especulações ou suposições levianas, pois Deus é o mesmo hoje, ontem e amanhã, e seus desígnios são todos cumpridos.
precisamos ter fé nele e qualquer outra coisa não tem importância. Se temos dúvida sobre qualquer coisa, devemos perguntar a ele, a Deus. Porque semear dúvida, a gente pode semear até contra Jesus Cristo e seu evangelho, e infelizmente muitas pessoas se ocupam com isso. Toda a bibliografia que já foi escrita contra ou a favor qualquer coisa jamais poderá provar que a igreja seja verdadeira ou falsa, no máximo nos conduzir à verdadeira fonte de respostas. Se conduz à verdadeira fonte de resposta, então é uma prova, né? Sei lá. Mas assim, comentar aqui também, sim, concordo, né? Se tem alguma dúvida, perguntar a Deus. Mas a questão é, então você só vai perguntar a Deus? Se for isso, então você não precisa nem ir para a igreja, porque qualquer dúvida, qualquer informação que você quiser, é só perguntar a Deus de casa mesmo, né? E você elimina qualquer outra fonte de informação, que seria, né, reuniões, escrituras e tudo. Então você não precisaria, né? Esse argumento levaria a essa conclusão. Então não, todas as outras fontes podem ser formas de Deus responder. Mas, né, o que o Arakin aqui está comentando é como se só a igreja é a fonte dessas respostas, dessa informação, né? O que se a gente for levar de uma forma neutra, a gente não pode considerar dessa forma. E especulações levianas, eu não colocaria essas informações como especulações levianas, né? São informações levantadas, né? Sim, são especulações, assim como a fé é uma especulação. A não ser que você pegue Jesus Cristo e coloque aqui na frente de uma pessoa, você não pode provar para ela que Jesus Cristo existe, né, ou é o Salvador do mundo. Você pode especular e exigir a fé daquela pessoa. Então a fé é uma especulação, tá? Então assim, parece que a pessoa tentou colocar como se a igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos é uma coisa concreta, né, e essas informações levantadas contra são especulações. Eu acho que tudo é uma especulação, porque tudo depende de análise e crença. Ele continua ali: todos devíamos nos ocupar mais em construir do que destruir. O mundo precisa de mais pessoas que preguem a Cristo e não que espalhem, né? Como ele falou ali, quem comigo não ajunta, espalha. Sinceramente, sem nenhuma ofensa, acredito que você, assim como tantos outros, deveriam canalizar suas forças e potencial em trazer as pessoas a Cristo e seu evangelho, e não tentar convencer de que o seu ponto de vista está certo. Cara, isso aqui fica muito difícil defender. Essa pessoa até está levantando algumas informações interessantes, alguma argumentação interessante e aparentemente respeitosa, mas essa é a vida, né? As pessoas têm seus pontos de vista e elas tentam levantar informações para convencer as pessoas do seu ponto de vista, né? Então, assim, se a pessoa está atacando algumas informações da Igreja Sud, ela tem que levantar as argumentações dela. E se as argumentações dela vão ter algum valor, a gente vai decidir, né? A gente vai fazer uma análise e a gente vai decidir. Então, acho que o que interessa aqui é com quanto respeito a pessoa traz essas informações, se ela está sendo agressiva ou não, e se essas informações que ela está trazendo, ela não está manipulando ou, né, inventando e mentindo alguma coisa sobre essas informações. A Arakin continua assim: a vida é muito curta para nos ocupar em semear discórdia, descrença, inimizade e orgulho. E espero sinceramente que você reflita sobre essas verdades e mude seu foco. Cara, é isso. Eu acho que assim, foi bem construído esse comentário. Tem algumas informações interessantes, alguns pontos interessantes, mas assim, não teve argumentação sobre os fatos levantados aqui. E, na verdade, pareceu uma incompreensão da crença alheia e da opinião alheia, né? Quando você diz, espero que você reflita sobre essas verdades e mude seu foco. Primeiro, assim, ele focou bastante, né? Como se a pessoa, sobre essa investigadora, estivesse atacando Cristo ou qualquer outra coisa, mas sim, atacou a veracidade da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Não necessariamente Jesus Cristo foi colocado em xeque aqui nessas informações. O que o Arakin está fazendo é colocando como se a Igreja Sud fosse a igreja verdadeira, que é o que a gente acredita, mas a gente não pode esperar que todas as pessoas acreditem nisso, né? Os testemunhos de Jeová vão defender a igreja deles e a nossa vai ser falsa. Os batistas, a mesma coisa.
Os batistas vão acreditar que a testemunha de Jeová e os Mormon vão ser falsa e a deles é verdadeira. A questão aqui que deve ser levantada são as informações que levam a essa conclusão, que é o que o blog está fazendo. Por exemplo, a pesquisadora respondeu ele dizendo: nada pode provar que a igreja é falsa? Meu caro, o blog inteiro é uma prova disso e muitas outras pesquisas. Se você acha que eu perco meu tempo disseminando mentiras, eu te afirmo que eu ganho meu tempo informando a verdade, que é basicamente o que eu falei, né? É opinião. Ponto de vista. Eu dei uma procuradinha agora em sites a favor da igreja, mas eu não encontrei. O próprio Fair Mormon ainda está fora de funcionamento, então eu encontrei um outro site ali chamado All About Mormons. É um site a favor da igreja e ele é como se fosse um Yahoo Respostas da igreja. E uma pessoa levantou ali: num site anti-Mormon, eu li que muitas noções históricas básicas que encontramos no livro de Mormon já tinham sido impressas, antes do livro de Mormon ser produzido num livro chamado Visão dos Hebreus. Pode me tirar essa dúvida? Aí o site levanta algumas informações explicando o que é esse livro, a gente já estudou isso, e as informações que o site considera, os argumentos é assim. Primeiro, Oliver jamais acusou Joseph de plágio, mesmo quando ele deixou a igreja e foi amargamente severo com Joseph. Sim, é um argumento interessante. Na verdade, não estou lembrado dessa ocasião em que Oliver Cowdery saiu da igreja e ainda foi severo com Joseph Smith, mas mesmo nessa situação ele não acusou Joseph de plágio. Interessante esse argumento. Outro argumento é: Joseph brevemente e incorretamente citou uma passagem de Visão dos Hebreus em 1842 para tentar fornecer evidências históricas para apoiar o livro de Mormon. Se for verdade que Joseph tinha secretamente copiado o livro Visão dos Hebreus e queria esconder sua decepção dos membros da igreja, porque ele fez questão de publicamente salientar uma semelhança entre os dois trabalhos. Uma argumentação interessante também. Entendeu? Se Joseph citou o livro Visão dos Hebreus lá em 1842, por que ele ia querer esconder? Se ele estava devendo na praça, por que ele ia comentar a semelhança entre os dois livros? Faz sentido essa argumentação. O site ainda comenta que a igreja, a Universidade de Brigham Young, republicou esse livro Visão dos Hebreus. Então claramente mostra que a igreja não tem nenhum problema com esse livro aí não. E daí eles levantam quais são essas semelhanças entre os dois livros. Eles mostram que essas semelhanças sim são muito vagas e não devem ser levadas em consideração. Eles citam também muitas diferenças, as principais diferenças entre os dois livros é o que? Na Visão dos Hebreus, os israelitas chegaram às Américas através do Estreito de Bering. Para quem não sabe, na história, a América se conectava com a Ásia, lá tipo os Estados Unidos com a Rússia, lá em cima no gelinho, porque tinha um gelo alto e depois ele derreteu e separou. Então eles dizem que os antigos habitantes das Américas podem ter passado lá por cima, então não precisaria teoricamente ter passado pelo mar, como é a história no livro de Mormon. Então essa é uma diferença entre os dois livros. Também a Visão dos Hebreus ocorreu muito antes do livro de Mormon, milênios antes. Teve uma diferença de tempo, No Visão dos Hebreus teve uma visita nas Américas de uma pessoa, mais ou menos como se fosse Moisés, aqui, e que Moisés visitou as Américas e que ele foi chamado de Quetzalcoatl, e que o livro de Mormon ensina que Cristo veio para as Américas. Cara, será que o Moisés abriu todo o oceano e veio caminhando para cá? Esse blog apologético à igreja levanta também um questionamento. Qual que é o nível de confiança requerido para aceitar uma hipótese, ou uma associação da ciência? Os cientistas chamam esses valores de P. E tem uma porcentagem de P exigido de correspondência para uma teoria ou uma associação. E eles dizem que quando essa porcentagem é menor a 5%, ela deve ser considerada como uma mera coincidência, uma semelhança hipotética. Não deve ser levado muito em consideração.
É interessante isso aí, né? A porcentagem de correspondência entre um material e outro. Eles afirmam que é menor de 5%. Eles comentam que às vezes duas coisas completamente independentes coincidentemente parecem semelhantes. Avançando ainda na minha pesquisa, tem um site chamado medium.com. Será que os caras são médium? Será? A publicação se chama Alguns Passos para se Acordar de um Sono Estranho chamado Mormonismo. Eles levantam esses mesmos fatos que a gente viu aqui agora, mas eles também falam sobre várias versões da primeira visão. A gente vai ter que dar uma olhadinha nisso, né, em algum episódio futuro. Ele levanta algumas informações que sequer animais que existiam, né, nas Américas, no livro de Mormon, que realmente existiam aqui, como elefantes, camelos, bússolas e jumentos. Tem até uma despedida em francês registrada em Jacó 7:27. Esse estudo aqui cita a fé Mormon. Eles citam ali que o livro de Mormon, né, foi submetido a um avançado teste de plágio e o resultado expôs que os livros Visão dos Hebreus, Guerra Tardia e obras de Josiah Priest e Macabeus estão contidas em diversas passagens do livro de Mormon, sem contar que o sonho de Lehi é exatamente o sonho narrado pelo pai de Joseph Smith na mocidade. Cara, essa postagem deles aqui aborda muito assunto, né? Não tem nada a ver com assim, né? O foco não é o livro Visão dos Hebreus. Eles levantam muita coisa, tipo o DNA dos índios, carta do diretor do SEI. É muita informação que eles levantam, desvio de dinheiro da igreja, que a gente pode estar abordando futuramente, né? Mas não é o conteúdo do nosso episódio de hoje. Eu tô agora num site chamado Debunking CS Letter, que é basicamente, tem uma carta, então pelo jeito aqui é uma carta ao diretor do SEI, escrita por uma pessoa criticando a igreja, levantando alguns pontos, e esse site foi escrito para desbancar essas informações, como se fosse apologético à igreja. Não sei se o site é da igreja ou não, mas ele está defendendo a igreja. E basicamente o que eu estou tentando encontrar aqui é alguma informação interessante, mas basicamente o que eles falam é, tipo, né, não tem nenhuma evidência de que Oliver Cowdery leu o Visão dos Hebreus. Não tem nenhuma evidência documental de que Oliver conheceu o Ethan Smith. Não tem nenhuma evidência de que Oliver teve esse livro. Não tem nenhuma evidência de que Roberts perdeu sua fé no livro de Mormon. E ainda, dando mais uma pesquisada, eu encontrei um discurso do Elder Tad R. Callister, dos 70. Ele comentou assim: não é de se admirar que Emma Smith tenha escrito. Acredito que o livro de Mormon é de autenticidade divina, não tenho a menor dúvida disso. Estou convencida de que nenhum homem poderia ter ditado a inscrição dos manuscritos a menos que tenha sido inspirado. Aí o Elder Callister ainda continua: não só a história e a lógica atestam a veracidade do livro de Mormon, mas, muito mais importante, o poder do Espírito confirma. Essa testemunha, acima de todas as outras, presta um testemunho poderoso àqueles com um coração honesto de que o livro não foi feito pelo homem, mas dado por Deus, e que bênção será se deleitar e entesourar suas inspiradas palavras durante o próximo ano. Enfim, né, ele está basicamente prestando testemunho dele sobre o livro de Mormon. Alguns pontos interessantes que ele levantou, né, que Emma Smith prestou testemunho dela sobre o livro de Mormon e falou que foi inspirado por Deus. E também, né, ele comenta assim, né, a história e a lógica atestam a veracidade. Então assim, daí já fica questionável por quê? Porque teve aquela reunião com toda a presidência da igreja e o Roberts, e eles não deram uma resposta ou uma resolução para os questionamentos levantados pela história e pela lógica. Então, não sei se ele poderia ter dito isso. Mas o que ele falou aqui que sim, né, é verdade. Ele falou, o mais importante... A mais importante confirmação do livro de Mormon é dada pelo Espírito, que seria, no caso, o testemunho. Então, né, isso aí é a confirmação mais válida. Então, assim, a minha conclusão aqui é
questão de fé mesmo, né? Não pode se provar que Joseph copiou, né, o livro de Mormon de algumas outras ideias externas, e também você não pode logicamente provar de que o livro de Mormon é revelado por Deus. O que você pode ter é fé e coletar informações. Eu achei válidas, sim, as informações levantadas, né? Eu, como membro da igreja, sempre soube toda a informação em defesa do livro de Mormon, de como ele foi revelado por Deus, né? Nunca tinha me atentado para as informações críticas e acho elas relevantes de serem consideradas, né? Oliver Cowdery viveu ali na mesma época, na mesma localidade que Ethan Smith, que escreveu o Visão dos Hebreus. Eles têm uma certa conectividade, tanto que Joseph citou esse livro, né, posteriormente. Então ficou bem evidente também pela questão ali dos jornais que o pai de Joseph assinava, de que eles tinham contato com essas informações. Para mim pareceu bem evidente de que na época ali de Joseph tinha muito essa questão, essas informações levantadas sobre os antigos habitantes das Américas, sobre placas enterradas, sobre a conexão com os hebreus. E eu acho sim válido considerar essas informações na hipótese de que Joseph inventou o livro de Mormon. Tanto nos comentários quanto nas afirmações da igreja, eu não vi ninguém rebater essas informações com outras informações. Geralmente rebate com fé. E também com a documentação da igreja dizendo que Joseph revelou o livro de Mormon pelo poder de Deus. Sim, né? Se a gente for considerar, né, a igreja adventista tem os seus documentos, a igreja batista tem os seus documentos, e todos esses documentos comprovam a veracidade dentro de cada uma delas, né? E se essas veracidades são conflitantes, é porque esses documentos foram produzidos com um viés, né, com um ponto de vista. O que eu acho interessante é juntar todos esses pontos de vista e qualquer outra informação histórica que a gente conseguir coletar, colocar todas na mesa. Que é basicamente isso que a gente está fazendo aqui em relação, né, às informações da história da igreja. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima!